Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos estudar agora Apocalipse capítulo 13, versículo 7. O ponto 1 que diz: o anticristo fará guerra aos santos. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. O comentário diz: no princípio da grande tribulação, o anticristo ainda não será uma unanimidade, não terá poder sobre toda tribo e língua e nação. Você encontrará esse comentário em alguns vídeos no YouTube, alguns intérpretes falando que o anticristo ele não vai dominar todo mundo. Na verdade, a Bíblia diz que ele dominará todo mundo. A confusão surge porque, principalmente em Daniel capítulo 8, capítulo 11, fala de um período que o anticristo terá muitos adversários e ele entrará em guerra contra esses adversários. Bom, como a Bíblia é um livro, nós podemos perceber que talvez antes da grande tribulação ainda, não sabemos como será a operação do anticristo antes da grande tribulação, ou na primeira parte da grande tribulação, o anticristo ele não será uma unanimidade, ele terá adversários. Mas na metade da grande tribulação, quando ocorre a morte das duas testemunhas, a quebra da aliança, né, então o anticristo ele recebe a autoridade do dragão juntamente com a besta, que ele vai estar liderando, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. E eles vão operar por esses 42 meses finais, ou seja, esses 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então, nesse período, a Bíblia diz claramente que ele recebe poder sobre toda tribo e língua e nação. Ou seja, na segunda metade da grande tribulação, só Israel não estará acreditando no anticristo. Todos os países do mundo. Então, algumas pessoas perguntam, o Brasil, olha, o que a Bíblia diz é que todos os países do mundo. Então, a tendência é que a esquerda domine o mundo, porque nós observamos que a esquerda ela tem um discurso ligado ao comunismo, ligado ao liberalismo, e liberalismo aqui, eu não estou falando nem de liberalismo teológico, eu estou falando nesse liberalismo que defende uma destruição da família, ligado também a essa ideologia comunista. Então a tendência é que a esquerda domine o mundo. Provavelmente isso deve acontecer no Brasil até nas próximas eleições, como nós estamos percebendo que aquele dia está se aproximando, como diz o autor aos Hebreus, a tendência é que realmente a esquerda domine o mundo, porque ela já tem um discurso semelhante ao do anticristo. E também outras coisas nós temos que constatar como prováveis. É provável que essa situação das heresias, das seitas, como estão envolvendo a Igreja de Jesus, a Assembleia de Deus, outras igrejas que nós percebemos que tem uma doutrina correta, ela está sendo tomada por heresias. A tendência é que esse mal aumente no nosso meio. O comentário prossegue: com esta autoridade, o anticristo fará guerra a todos os santos, incluindo cristãos que ficaram na grande tribulação, que não foram arrebatados, né? Judeus que se converteram a Jesus durante a grande tribulação e judeus que ainda não tenham crido. Então, aqueles judeus que na primeira metade da grande tribulação acreditaram na mensagem das duas testemunhas, nesse segundo período, o anticristo vai estar fazendo guerra a eles. O falso profeta vai estar enganando eles, como nós veremos em tópicos posteriores, com falsos sinais. E o anticristo estará perseguindo, porque principalmente o anticristo ele será o líder dessa besta que sobe do mar, que será a besta dominante nos dias do anticristo. Que provavelmente essa besta hoje ela é liderada pelos Estados Unidos e tende a ser a besta dominante
nos dias que o anticristo se manifestar, que tudo indica que está muito próximo. O comentário prossegue. Daniel viu o anticristo surgindo como a 11ª ponta da besta que sobe do mar, fazendo guerra aos santos e os vencendo. Daniel 7:21. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Vamos lembrar que Daniel capítulo 7, eles viu 4 bestas, e a 4ª besta foi um animal indescritível, muito forte, e nesse animal, que tinha 10 pontas, 10 chifres, vai manifestar-se o anticristo, que é o 11º chifre. Ele, quando se manifesta, ele derruba 3 chifres, ou seja, ficam então 8 chifres nesse período, 8 poderes, 8 líderes. Então Daniel também teve a mesma visão de João no Apocalipse. E se tratando do período que nós estamos observando, da atuação dessa besta, sendo a segunda metade da grande tribulação, talvez já não tenham mais cristãos que tenham ficado, que não tenham sido arrebatados. Talvez esses cristãos já tenham sido mortos. E esses santos aqui, talvez sejam exatamente esses israelitas que estão aceitando Jesus Cristo, já estão crendo na mensagem das 2 testemunhas, que também elas já morreram, ressuscitaram e ascenderam aos céus. E esses homens, então, eles vão se manter aqui na terra com o conhecimento que eles adquiriram e, claro, pregando entre os israelitas a palavra de Deus. O comentário prossegue. Daniel viu também essa mesma ponta destruindo os santos do Altíssimo. No versículo 25 de Daniel capítulo 7, ele diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, semelhante ao Apocalipse, já que o Apocalipse diz que ele vai blasfemar contra Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então observe como a profecia de Daniel, ela se encaixa perfeitamente com o Apocalipse. O Apocalipse diz que essa besta vai atuar por 3 anos e meio, 42 meses na linguagem do Apocalipse. E aqui também por 3 anos e meio. Tempo, que é 1 ano, tempos, que são 2 anos, ou seja, fazendo 3 anos, e metade de um tempo, ou seja, 6 meses, 3 anos e meio. Ou seja, está sendo dito que os santos, ou aquele restante da semente da mulher, vai ser entregue ao anticristo por 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, Israel sofrerá uma grande perseguição e muitos israelitas serão mortos. É bem provável que os judeus que não estiverem em Canaã, que eles comecem a ser mortos pelo mundo. No Brasil tem muitos judeus. Temos aqui um judeu famoso, né, o seu Abravanel, conhecido como Silvio Santos. Então, nesse período em que Israel rompeu a sua aliança com o anticristo e todas as nações estão acreditando no anticristo, foi entregue a ele domínio sobre todas essas nações, o mais provável é que os judeus vivendo nessas nações, eles comecem a ser mortos, né, pelos exércitos dessas nações e até pelo povo, porque o povo estará vivendo uma grande dificuldade. Vamos lembrar que hoje o mundo já vive uma dificuldade por conta da pandemia. Na grande tribulação, essa dificuldade será muito, muito, muito maior, porque hoje morre 2% dos infectados. Durante a grande tribulação, morre a metade da população da Terra. Então vai ser um período que a população vai estar apavorada e com influência do dragão, do anticristo, do falso profeta, infelizmente os judeus não terão paz em nenhum lugar. O comentário prossegue. O poder
do anticristo será físico e não espiritual. A humanidade estará dominada pela espiritualidade maligna do anticristo, mas os santos do Altíssimo estarão em processo de libertação, influenciados pela mensagem das duas testemunhas. Lembrando que nesse período da grande tribulação, elas já morreram, ressuscitaram e ascenderam aos céus, mas deixaram sementes, né? Pessoas se converteram pela pregação desses dois homens de Deus. Os santos do Altíssimo serão dominados pela força, mas espiritualmente estarão em um caminho inverso, retornando às Escrituras Sagradas e se aproximando de Jesus Cristo. Bom, nós sabemos que acontece na igreja, às vezes nós observamos pessoas que eles parece que só se aproximam de Deus no momento de dificuldade, como o profeta Oséias, que Deus teve que dizer para ele: olha, eu usei cordas de amor para atrair o meu povo, ou seja, Deus estava trazendo o seu povo no laço. Então, às vezes, Deus permitia o sofrimento do povo para que eles se aproximassem. Bom, na grande tribulação será o sofrimento dos sofrimentos, será a ação do anticristo, né, o pior de todos os perseguidores de Israel. Então, fisicamente, eles estarão sendo abatidos no mundo todo. E em Israel terão pessoas num caminho inverso, pessoas que ouviram a pregação das duas testemunhas, que aceitaram Jesus como Salvador. Então a nação está em um processo final de recuperação do Vale dos Ossos Secos. Nesse período nós acreditamos que os ossos já se juntaram, né, que foi o processo do sionismo, surgiram nervos, carne e pele, ou seja, o corpo já está formado, mas ainda não tem espírito. Isso aí vai ocorrer quando eles aceitarem Jesus como Salvador. E sendo aqui a segunda metade da grande tribulação, esse período do espírito entrar no corpo, eles ganharem vida espiritualmente, é o significado, está próximo de acontecer. O comentário prossegue. A guerra aos santos israelitas que se converterão durante a grande tribulação é descrita no sermão profético. Primeiro, Jesus falou do fim da era da igreja, quando ocorre o arrebatamento. Veja, Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Qual fim Jesus está fazendo referência? O fim da era da igreja, o fim da dispensação da graça. É o momento que a igreja é arrebatada. Quando você continua lendo, a partir do versículo 15, já vai falar da grande tribulação. O comentário diz: o fim deste texto é o fim da era da igreja. Após este fim, Jesus começa a falar da ação do anticristo ocorrendo na grande tribulação. Olha, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Olha, então Jesus já está falando da grande tribulação. A abominação da desolação representa uma contaminação que o anticristo levará para o templo de Israel. Neste período, a perseguição estará centralizada na Judéia. Veja que o texto é bem claro em falar que não será mais uma perseguição a cristãos, e sim uma perseguição à Judéia. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículos 16 a 18, que diz: Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Bom, eu falei que pelo mundo, como aqui no Brasil, em todas as partes do mundo, os judeus estarão sendo perseguidos.
No Brasil nós sabemos que existem radicais de esquerda, uma boa parte ou a grande maioria da esquerda é radical, e também existem muitos islâmicos aqui no Brasil, e estou citando o Brasil como exemplo, o país que nós vivemos, mas em todo o mundo eles serão perseguidos. Agora, em Israel também, antes mesmo do anticristo invadir com o seu exército, os árabes que hoje vivem em Israel, existem alguns árabes que vivem até de forma pacífica com os israelitas, esses árabes também, todos se revoltarão contra Israel pela atitude deles interromperem a aliança com o anticristo. O mundo sofrendo, né? Mortes por enfermidades, mortes por envenenamento de água, mortes por queimada nas florestas, já que cai uma montanha de fogo e é descrito que incendeia, mortes por guerra, diversos motivos. E tem um homem que está apresentando uma proposta de solução que todos estão acreditando. E de repente Israel deixa de acreditar por uma questão religiosa. Então o mundo todo, inclusive os árabes e outros que vivem em Israel hoje, se revoltarão contra os israelitas. Então Jesus Cristo está descrevendo que até aqueles que estiverem nas suas casas, né, todos, as pessoas sofrerão uma grande perseguição. O comentário diz: o restante do mundo será convencido a seguir o anticristo. Os homens maus normalmente respeitam as crianças e a origem da vida, mas o anticristo será uma manifestação de ódio tão grande aos judeus que nem as crianças no ventre serão respeitadas. Nós temos períodos de perseguição aos israelitas que ocorreram, violências contra as crianças. Diz a história que os romanos, junto com os soldados árabes que estavam ali aliados dos romanos, eles, quando entraram em Jerusalém, eles pegavam as mulheres que eram grávidas, cortavam a barriga delas, pegavam as crianças recém-nascidas, batiam a cabeça delas contra a parede, e o anticristo, claro, vai ter um ódio muito maior do que qualquer povo já teve contra os israelitas. E Mateus 24:19 então diz: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Abraão de Almeida, no seu livro Israel, Gog e o Anticristo, ele conta que teve períodos na história que eles pegavam a judia grávida, cortavam, tiravam o feto, botavam um animal no lugar, um gato, e costurava, né? Imagine o sofrimento, né, que aquela mulher passava. É o exemplo que eu vou citar para vocês agora. Olha. Existe paralelo histórico na história de Israel. O sábio judeu de Volínia, Natan Ben Moshe Hanover, publicou em 1653 em Veneza um relato em hebraico informando ao mundo como morriam os judeus na Polônia à mão dos cossacos e ucranianos. Ele dizia: arrancavam-lhes a pele e a carne jogavam aos cães. Cortavam-lhes as mãos e os pés e deixavam à morte os corpos assim mutilados. Rasgavam as crianças pelas pernas. Assavam os bebês e obrigavam as mães a engolir a carne dos seus rebentos. Abriam ventres de mulheres grávidas e com o feto que arrancavam, batiam no rosto das vítimas. A muitas punham gatos vivos nos ventres abertos. Costuravam o corpo com um gato dentro, cortando das mulheres os braços para que não pudessem arrancar o animal nem dar cabo de sua existência. Então esse é um exemplo ali já no século XVII. Mas por toda a história, os judeus sofreram, principalmente nas mãos dos católicos. Eu sempre recomendo o livro Constantino, A Espada de Constantino, a Igreja Católica e os Judeus, que fala
as atrocidades que a Igreja Católica fazia contra os judeus. No período da Reforma, Lutero mandou matar os judeus. Então, o ódio que existe historicamente aos judeus não é algo humano. E durante a grande tribulação, o homem que estará liderando a humanidade será o ungido de Satanás, que terá o maior de todos os ódios, que assim podemos dizer, contra o povo de Deus. Porque ele sabe que esse povo, de alguma maneira, ele mantém o monoteísmo na terra. E também Satanás sabe que através desse povo, Deus implantará um reino justo aqui na terra. O comentário prossegue. Jesus prossegue avisando aos israelitas que eles deveriam orar para que o inimigo não fizesse uso da sua religião para persegui-los. Mateus 24, versículo 20, ele diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Os romanos fizeram uso da religião de Israel. O general romano Pompeu invadiu a Judéia em um sábado. Já havia se informado que assim os israelitas não resistiriam. Pompeu apenas dominou os israelitas, mas o anticristo se aproveitará do sábado para que possa destruir mais facilmente. Então, o general romano ele queria impostos. Bom, o anticristo ele não quer impostos. O anticristo ele quer ser adorado. O plano dele é perverter o povo de Deus. Ele talvez acredite que possa impedir que esse povo venha a crer que Jesus é o Cristo. Nós sabemos que a vontade de Deus não tem como ser impedida. Não? Ele parece acreditar que pode impedir, ou então acredita que poderá levar muitos judeus para o inferno antes que eles acreditem que Jesus é o Cristo. O comentário prossegue. Então virá a grande aflição que levaria os israelitas à extinção se aqueles dias não fossem abreviados. Vejam como esse texto do sermão profético se encaixa com esse período da grande tribulação, com a revelação de João e com a revelação de Daniel. Mateus 24, versículos 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Bom, Jesus Cristo usa aqui um termo paralelo à grande tribulação, né? Grande aflição, e retratando esse período final da grande tribulação e dessa ira do anticristo, dessa besta que sobe do mar, dessa besta que sobe da terra. E certamente a grande aflição, ela não fala só de perseguição física, porque os demônios estarão operando nesse período. Nós vimos que um exército de demônios é solto em Apocalipse capítulo 9, e esses demônios estão agindo nesse período, na segunda metade da grande tribulação. Então será um período também de grande tormento espiritual para os israelitas. Aqueles que não tiverem Jesus, eles estarão sofrendo fisicamente e também estarão sofrendo um tormento espiritual para tentá-los fazer desacreditar nas Escrituras e não se aproximar de Jesus, enquanto terão aqueles que estarão anunciando Jesus, falando do que eles receberam das duas testemunhas na primeira metade da grande tribulação. Então será um período realmente de aflição, tanto física quanto espiritual. E nós sabemos que o tormento espiritual ele é sempre pior do que o tormento físico.